Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando, estamos conversando e começando mais um encontro, segundo encontro sobre a introdução ao pensamento de Norberto Bobbio. Ontem nós falamos sobre a vida, sobre algumas chaves temáticas e pensadores que influenciaram a teoria política deste italiano. Bem, indicamos algumas leituras e hoje damos sequência ao nosso curso. A obra e o método, as dicotomias. Sempre fui, creio ter sido o homem do diálogo, mais do que da polêmica. A cada troca, a capacidade de trocar argumentos, em vez de acusações recíprocas acompanhadas de insultos, está na base de qualquer convivência pacífica e democrática. Então, Norberto Bobbio, ele centraliza a sua filosofia política lá no ideal grego, né? Do diálogo, da ágora, do debate aberto, livre, né? E desprendido de qualquer dogmatismo. Ele, inclusive, não suporta, não tolera o fanatismo, né? Ele adere a uma postura moderada, ou seja, de estar no meio. Um pensador, ele se denomina como um pensador que sempre esteve no meio. Nos debates de 1950 e 1970 com os marxistas, nós iremos ver que ele tenta conciliar as duas posturas. O liberalismo, que tem uma postura voltada à livre iniciativa, à mínima intervenção do Estado, e o antagonismo, que é o socialismo, que o Estado como regulador, né? Mas nós percebemos que durante a história o socialismo tem péssimos exemplos. E o liberalismo, infelizmente, é o capitalismo selvagem, o capitalismo que avassala, né? Então ele tenta conciliar as duas posturas e aí lança o seu liberalismo social, onde permitia certa autonomia crítica. Ele se denomina um agnóstico, porém ele não rivaliza e nem hostiliza, nem nas suas falas, nem escritos, a sua crença. É indiferente esse assunto para ele, ele não adere a nenhuma forma de proselitismo e sobre o clero, sobre qualquer assunto voltado à religião. Realmente, a linha de pensamento dele é bem renascentista nesse ponto, porque realmente adere à laicidade, né, do seu posicionamento, da sua teoria. Sempre demonstrou sua posição com firmeza frente ao pensamento autoritário. Isso é demonstrado na sua posição moderada, pois ele, como justo filósofo, ele não significa dizer que ele está no meio, não significa dizer que ele irá ser neutro, né? Mas, pelo contrário, sempre diante das radicalizações dos partidos, dos movimentos revolucionários, 70, 80 na Itália, dos terrorismos, até mesmo diante do populismo de Berlusconi, ele se manteve firme, né, diante do autoritarismo. É um pensador que viveu duas guerras, pensador que viveu revoluções, que viveu
viu, presenciou e também como intelectual participou da construção da República. Então, seria muito contraditório ele não ter outra postura a não ser a democrática, né? Então, essa sua posição pela mediação está ligada também ao seu método. Bob é um filósofo eminentemente analítico que utiliza sua argumentação uma refinada análise dos conceitos, influenciado pela conversão nos anos 50 do século passado ao positivismo jurídico e ao neopositivismo lógico. Ele adota uma postura genuína que expressa no livro que eu acabei de ler, Futuro da Democracia, de maneira muito clara. E a gente percebe o cartesianismo, a ideia cartesiana, a ideia clara e distinta da definição dos conceitos. Tem aversão ao hermetismo, à obscuridade, a qualquer postura que encurrale os conceitos em termos que não agrega, só alimenta dúvidas, né? Só alimenta obscuridade. Então ele é um pensador muito claro nas palavras, um português, a tradução muito bem feita. Ele adota essa postura, né? E até mesmo nós percebemos ele dialogando, né, com o leitor, de fato. Evidentemente são conferências, são ensaios, e ele é muito claro na sua postura. A classificação das obras de Bobbio, vocês podem parar, a título de conhecimento. Tem algumas influências que nós vimos ontem, tá? Então, Max Weber, Hans Kelsen, nós comentamos ontem, Kant, Hegel, Rousseau, os contratualistas. E claro, temos Marx, Gramsci, evidentemente que influenciaram também o pensamento de Norberto Bobbio. Os conceitos, conforme Bobbio, se definem somente na relação e oposição entre eles. Por isso, adere às dicotomias. E é um mestre em fazer isso, né? Se você pegar a obra dele, Ordenamento Jurídico, ele irá, sobre ordenamento jurídico, sobre a norma, sobre a norma jurídica, ele irá fazer dicotomias, né, e propor esquemas, é bem kantiano mesmo. É através da tensão conceitual que podemos construir o consenso, não somente teórico, mas na composição de práticas nas mais diversas dimensões da vida. Ele não irá adotar uma postura politizadora da vida, onde enxerga o ser humano só como um ser político. Não. O ser humano é um ser plural, não pode ser reduzido em politizações, em posturas que aniquilam a emoção, aniquilam o brilho da arte, aniquilam a cultura. O Norberto Bobbio é um pensador que, de fato, eu fico impressionado. É um pensador que viveu 94 anos, mas ele não deixou que o tempo amargurasse a sua teoria, né? Não deixou que o tempo, de fato, carcomesse a sua teoria. Não, ele se manteve atual, né? Sempre. Escreveu muito, muito. Então, o diálogo nasce, né, da confrontação de opiniões e sempre adere à mediação à luz do pluralismo contra o dogmatismo, ou os dogmatismos, fanatismos ideológicos. Então, detesto os fanáticos com todas as minhas forças. Então, é um trecho extraído
os escritos autobiográficos, né? Então, de fato, Norberto Bobbio, ele não suporta o fanático, pessoa que não tem diálogo, não tem abertura. Imagine Norberto Bobbio hoje aqui no Brasil. Como seria? Até mesmo Norberto Bobbio diante do debate político. Aliás, nem teve debate, né? Nem teve debate. Ele iria se decepcionar muito, né? Ao ver o Brasil nessas condições, né? Bem, ele contrapõe, por exemplo, o modelo organicista ou aristotélico ao modelo individualista ou atomista hobbesiano. Como nós sabemos, Hobbes é o lobo, o homem é lobo do homem, Leviatã, Aristóteles, Ética Nicômaco, sociabilidade, Hobbes, individualismo, aniquilação do outro. Eu quero me manter, sobreviver. Para isso, eu faço qualquer coisa para manter minha sobrevivência, inclusive matar o meu semelhante. Já Aristóteles é o ideal, né? Bem, e ele contrapõe isso, assim como também o modelo justnaturalista ao modelo historicista, o historicista hegeliano e marxista, né? Então, para Bobbio, é necessário compreender, né, para julgar. Eis o aspecto importante que conferiu organicidade à sua teoria. Compreender para julgar. Nunca se precipitar e com a sede ao pote, dizendo que essa teoria é a melhor, é ótima. Não. Foi o grande erro, né, das ditaduras. E o principal erro foi não ter pensado, né, não ter pensado depois que conquistar o poder. E aí? Vamos fazer o quê? Não pensaram isso, né? Tanto que vai tecer uma crítica sobre a ausência de uma teoria do Estado, né? na, na, na postura marxista, né? Bem, e agora vamos flertar um pouco com Gramsci, mas Bobbio também vai criticá-lo. Então, intelectual acadêmico, intelectual militante. Bobbio foi? Qual dos dois? Bem, se pensarmos militante no que diz respeito à produção intelectual, Bobbio foi. Ele foi um militante enquanto professor, enquanto debatedor, enquanto palestrante, enquanto um homem do diálogo. Ele foi um militante. Mas pensar militante em ir para a rua, não. Bobbio não teve essa postura. Então, ele cita em seus escritos essa diferença entre a cátedra do professor, o púlpito do padre ou do pregador e o palanque do político. Bobbio militante, o ativismo de Bobbio foi intelectual e influenciou toda uma geração. Bem, e aí, Bobbio foi um intelectual puro ou revolucionário? Qual o dever do intelectual? Servir à revolução ou à verdade? Os dois, para Bobbio, cometem erros, no excesso e na vaidade. O maior adversário é ele mesmo, tanto ao servir a revolução como o intelectual orgânico, que ele serve à revolução, quanto ao intelectual puro, que ele serve à verdade. É o excesso, a vaidade de tornar as ideias, as suas próprias ideias, obtusas, fechadas em si mesmas. Com isso, apresentamos aqui as diferenças entre o intelectual evolucionário e o intelectual puro. O intelectual revolucionário, ele nasce da classe operária, da luta engajada, é um militante, ele toma partido, ele disciplinarmente está envolvido em movimentos sociais, em disputa, uma disputa animosa, né? Em disputas animosas, né? E ele é vinculado a uma classe em ascensão.
Bem, diferente do intelectual puro, que é apático com relação às questões de transformação social. Ele não se interessa em transformar a sociedade, pelo contrário, ele se interessa em preservar o status quo e tem como característica a coercitibilidade social. Ele é vinculado a uma classe em decadência, que para Gramsci é uma classe burguesa, uma classe que alimenta, né, que está coordenando o capital. Bem, mas na verdade, tanto os orgânicos quanto os puros fazem parte de uma determinada classe. Eles são orgânicos a uma determinada classe. Com isso, a redução, Bob vai dizer, a redução, estamos aqui, a redução de todos os âmbitos que se desenrola a vida humana em sociedade, a pura politização integral do ser humano, equivale ao totalitarismo. Então, veja que lucidez desse pensador. Não podemos reduzir o ser humano à mera politização, porque ao fazer isso, estamos envolvendo o indivíduo, a coletividade, caminhando para o totalitarismo. Volta e meia, Bob retoma esse posicionamento porque é muito caro para ele combater o totalitarismo, tendo em vista a vivência, as experiências no período tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, enfim, todos esses movimentos que nós já citamos. Tá? Então, o que ele vai dizer sobre esses intelectuais, tanto o revolucionário quanto o puro? Nós já comentamos que é o excesso e a vaidade, o erro que o intelectual orgânico, que é o intelectual revolucionário, que nasce apesar que os dois estão a serviço de uma determinada classe, ele nasce da luta, ele nasce de uma classe em ascensão, quanto o intelectual puro nasce de uma classe, ou já está presente em uma classe em decadência. O orgânico, ele está a serviço da revolução, enquanto o puro está a serviço da verdade. Bem, Bob vai dizer, discorda das duas posturas. Bob discordava de ambas as posturas. Ele propõe uma autonomia relativa do intelectual. Ele não enxerga que o intelectual deve estar a serviço de um movimento. Não. Não. O intelectual, ele tem que ser autônomo. Ele tem que ser livre para comentar ambos os espectros, ambos os movimentos. Ele não vai dizer também que é apartidário. Não, ele tem sim partido. Ele tem sim partido. Ele toma partido sim. Aqui, o partido que for que respeitar as regras do jogo. O partido que contribuir para a preservação das regras do jogo e até mesmo o aperfeiçoamento de tais regras. Ou seja, do jogo democrático. Né? Ele não adere à revolução, ele não está encabrestado nessa ideia revolucionária, essa obsessividade pelo poder a qualquer custo. Entende? Ele se propõe a uma autonomia intelectual, uma autonomia relativa. Né? Então, Bobbio, ele irá... Então, com isso, Bobbio ele irá propor uma autonomia relativa
Trata-se não de vincular organicamente a cultura à política, mas de favorecer uma política da cultura, relativamente autônoma perante a política ordinária. Perante a política ordinária. Então, é realmente tratar de uma política da cultura, né? E não vincular a cultura à política, né? Então, Bobbio foi cauteloso, e aí já passando para o segundo ponto, foi cauteloso e analítico com os acontecimentos que a teoria marxista provocou. Ele se manteve lúcido e pontual em suas colocações. Não aderiu exasperadamente a nenhum movimento, seja de esquerda ou de direita. Pelo contrário, tentou conciliá-los. E aí, permita-me a leitura desse trecho. Qual socialismo? E aí ele vai enxergar 3 vícios no socialismo. Mas vamos à leitura. A pretensão do marxismo de ser a única verdadeira ciência da sociedade parecia prejudicada por 3 vícios. Quais são os vícios? A utopia socialista, e explica, para a qual a nova sociedade se apresentava perfeita ao abrigo dos ventos e das tempestades da história. O determinismo histórico, ao qual o caminho da humanidade está aprisionado no esquema de uma sociedade ideal sem classes. É uma tragédia, né, isso? Foi brilhante o que Marx fez de, como um cientista, como historiador, perceber a divisão de classes. E como cientista econômico também. Mas interpretaram o pensamento de Marx de maneira absurdamente errada, né? E isso o Bob também vai comentar. Bem, continuando. E o terceiro vício, o predomínio das relações econômicas sobre as instituições políticas, a ponto de considerar as segundas determinadas pelas primeiras. Predomínio das relações econômicas sobre as instituições políticas, né? A pseudo-igualdade que se prega, né? A pseudo-igualdade que se prega, que não há equidade nesse sistema, esquece da dimensão política, né? Esquece da dimensão política, esquece dos direitos individuais. Então, Bobbio se manteve como um liberal político, porém flertava com o socialismo. Com isso, defendeu o liberalismo socialista, alternativa laica desprovida de dogmas. Como conjugar essas correntes tão antagônicas? E aí, então, no debate com os comunistas, com os marxistas, haja vista que esses debates aconteceram no período que o Estado de matriz, né, esquerdista, podemos dizer assim, houve o seu declínio, né? Houve o seu declínio. Então, Marx, nesses debates, Norberto Bobbio, nesses debates, ele irá conferir seguinte ponderação. Olha, vocês abusam da autoridade, abuso do princípio da autoridade. Vocês conhecem Marx, aí daí vocês abusam.
vocês excedem, né? Por vocês conhecerem. Então, há dois erros aí. Há o erro da obtusidade do espírito crítico. Então, ninguém mais conhece a não ser eu. E o excesso de espírito crítico. Ambas as posturas repousam em tornar a discussão de quem é mais fiel ao pensamento marxiano. Por isso que, ao invés de pensar a sociedade real, ficam conjecturando a sociedade ideal, né? E aí então Bobbio alfineta os marxistas da época e até hoje é uma crítica que Bobbio lança ao marxismo. Não existe, segundo Bobbio, uma teoria marxista do Estado. E, portanto, o que pode existir é somente uma teoria de transição para o socialismo. Depois que está lá, o que fazer? O que fazer? Instaurar a ditadura do proletariado, sendo que o ditador humilha, aniquila o próprio povo que o ascendeu. Como aconteceu na Rússia, como acontece em Cuba, na Coreia. Entende? Então, é isso. De fato, repito, né? Entenderam errado Marx, né? Vamos colocar assim. Poderiam ter ponderado melhor e os próprios intelectuais, os seus intérpretes, poderiam orientar, né? Ter orientado e construído uma teoria marxista do Estado. Né? Mas fica essa disputa, economia, não precisa de tanto para viver. Tá, tudo bem, entendemos. Entendemos. Igualdade, não temos que acabar com a cultura exploratória. Tá, mas depois. E aí a teoria marxista do Estado está ausente. Bob não vê, não enxerga essa teoria, a existência dessa teoria. A questão que intrigava Bob neste debate com os comunistas era a indiferença dos teóricos marxistas para com a superestrutura, ou melhor, para a parte política do Estado, mais especificamente ao como governar. Ao como governar. Né? Então, como governar? Não tem. Não tem. Quais são os procedimentos estratégicos da governabilidade? Como a administração pública deve seguir? Vamos viver uma utopia mesmo, né? E aí Thomas More que o diga. Os marxistas acusavam Bobbio. Tinha uma teoria da conquista do poder e não do seu exercício. Depois que está no poder, como vamos proceder? A morte, perseguição de intelectuais, o pobre do Gramsci que foi preso 10 anos, né? Pensamento livre não tinha, né? Então, enfim, perseguição aos seus opositores. Isso numa ditadura dita de esquerda e também aqui no Brasil, né? A ditadura que muitos insistem em dizer que é de direita, mas nunca. Eles perseguiam os comunistas. Como é que é de esquerda, gente? Para abusar dele, a tendência para abusar dele, e por isso deveria ser limitado, né? Completamente diferente da doutrina liberal. Então, ao invés de pensar sobre os riscos ou planejar estratégias governamentais para os regimes socialistas que foram implantados para evitar o massacre da classe operária, os ditos intelectuais marxistas continuavam medindo a qualidade das interpretações de Marx, ou conjecturando um socialismo ideal. Debate sobre a alternância entre as formas de democracia representativa burguesa para uma democracia direta, participativa, proletária e socialista. Há esse debate, de fato, entre Marx e os
entre Bobbio e os marxistas, onde Bobbio vai, no seu livro nem contra Marx, alguma coisa assim, nem contra Marx ou a favor de Marx. Deixa eu pegar o título certinho aqui para citar para vocês. É isso mesmo. Elogio, Locke, contra Marx. Bem, nem com Marx, nem contra Marx, é isso mesmo. Então, ele irá propor as regras do jogo. É necessário uma definição mínima de democracia. Então, o que é democracia para... Quais são as regras do jogo para Bobbio? Bem, quais são as regras do jogo democrático? Nós vimos hoje, nós citamos hoje na aula, diante do debate entre os intelectuais orgânicos e revolucionários e a diferença entre os intelectuais puros, nós citamos, e também com relação ao totalitarismo, a intolerância diante do diferente, diante da contradição, das ideias contrárias. Nós vimos que o diálogo é fundamental, a liberdade é fundamental, o diálogo é fundamental, a autocrítica é fundamental, a não cristalização de ideias, você ficar preso a determinada ideologia, isso é fanatismo, né? Dogmatiza a sua estrutura mental, né? Podemos dizer assim. Então não podemos, devemos sempre nos policiar, né? Ser democrático é um exercício constante do diálogo e da autocrítica, né? Bem, então o Bob lança algumas conjunto de nove regras. Primeira, o órgão político máximo a quem é assinalada a função legislativa deve ser composto de membros direta ou indiretamente eleitos pelo povo. Veja, então o voto é uma das regras. E é eleito pelo povo, direta ou indiretamente eleitos pelo povo. Tá? Eleições de primeiro ou de segundo grau. Segundo, junto ao Supremo órgão legislativo deverá haver o quê? Outras instituições com dirigentes eleitos, como os órgãos administrativos local ou o chefe de Estado, tal como acontece nas repúblicas. 3. Todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, religião, de censo e possivelmente de sexo, devem ser eleitos. Então, qualquer um pode se candidatar. Claro, aí diz 18 anos, na legislação brasileira, tem outras distinções, outras características. Mas é importante percebermos como o Bobbio está alinhado às nossas próprias leis brasileiras, né? Embora na Itália, né? E esse debate aconteceu na década de 70, tanto no período pós-guerra quanto no período pós-revolução, né? A queda do socialismo. Todos os eleitores devem ter voto igual. E importante esse voto igual, né? Isto é, numa disputa livre de partidos políticos que lutam pela formação de uma representação nacional. Devem ser livres também no sentido em que devem ser opostos em condições de ter reais alternativas, ou que exclui como democracia qualquer eleição de lista única ou bloqueada. Então vamos eleger, ter somente esses candidatos, não pode ter outros candidatos. Não. É necessário construir
até mesmo deixar livre, né, a iniciativa para qualquer pessoa se candidatar, né? Não ter lista fixa de candidatos, né? E as pessoas poderem votar em quem quiser. Importante é a questão do voto igual, né? Todos os eleitores devem ter voto igual. Não existe um voto mais importante ou que vale mais do que o outro. Não. Então, a sétima regra, podemos destacar que Bob irá falar sobre o voto em seu aspecto numérico, né? E, como é sabido no Brasil, a maioria, evidentemente, que elege. Em toda democracia é assim, né? Nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria. Isso é muito interessante no real momento que vivemos no Brasil. Evidentemente, teve uma época, um contexto que Bobbio escreveu essas regras, né? Mas podemos contextualizar com o atual cenário que o Brasil se encontra, onde os direitos das minorias estão sendo ameaçados. Minorias no sentido de não ter assistência, não ter oportunidade de acesso. Então, movimento negro, movimento indígena, movimento LGBT, o movimento feminista, tem o direito de se manifestar. Os artistas têm o direito de se manifestar. Então, ao vir em público e pronunciar em um pronunciamento, né, fazer menção que somente as manifestações culturais da maioria devem ser bancadas com dinheiro público, torna algo muito precipitado e até mesmo, sabe, contra os ideais democráticos. Porque uma vez o governante sendo eleito, ele tem que governar para todos, independentemente daqueles que votaram ou não. Então, quando o Bob fala que a decisão tomada por maioria não pode limitar, não deve limitar os direitos da minoria, pois de um modo especial o direito de tornar-se maioria. Essa minoria pode crescer, pode um dia se tornar maioria. Entende? Então, não somente as manifestações culturais devem ser livres, mas também o direito dessa minoria se tornar maioria um dia. Então, assegurar a todos os direitos. Direitos civis não devem ser questionados, discutidos, se deve ou não deve possuir, né? Se deve ou não deve limitar a liberdade. Não. Evidentemente, nós vivemos um momento atípico, onde a liberdade deve ser limitada, mas de maneira consciente, para o bem de todos, né? Mas, infelizmente, temos um clima, uma atmosfera que a cada pronunciamento é sabe, são farpas lançadas e tensões, e não falo no sentido teórico do termo, mas tensões no âmbito prático mesmo, né? E a nona regra, Bob irá falar sobre o acordo e a boa relação que deve se manter entre os poderes. Bem, sobre o princípio de autoridade, o abuso do princípio de autoridade dos marxistas, deve-se salientar três características desse princípio. Então, o primeiro, o que é
afirmado pelos fundadores da doutrina, tendo em vista que, ao afirmar as bases da doutrina, torna-se quase que impossível penetrar com outras ideias, com outras interpretações ou reformulações da doutrina, porque tornam-se cristalizadas esses aspectos, esses fatores. Então, segundo o aspecto que Bob destaca, o que é obtido pelos intérpretes fundadores da doutrina? Eles, os que têm autoridade para interpretar a doutrina. E as pessoas estão autorizadas a continuar interpretando a doutrina, como bem entender. Daí o fracasso do socialismo. Então, ao tentar conjugar o liberalismo e o socialismo, que daqui a pouco vamos ver, Bobbio destaca que o socialismo não deve se preocupar somente em como chegar ao poder, mas sim como trilhar e administrar ao chegar ao poder, de fato no seu exercício. E a base da crítica bobiana ao socialismo, ao comunismo, ao marxismo como, em geral, consiste em abusar do princípio de autoridade. Em abusar do princípio de autoridade. Então, eu tenho autoridade sobre o assunto, eu não ouço outras vertentes. Né? Então, importante destacar isso. Então, e numa democracia, isso não pode acontecer. O não ouvir, a incapacidade de ouvir o outro, a incapacidade de ouvir e até mesmo aperfeiçoar tais procedimentos. Né? Então, para conceber reformas estruturais no âmbito democrático, ou seja, vamos colocar no seguinte aspecto: transitar de uma democracia com estas regras, veja bem, respeitando essas regras que acabamos de ver, transitar de uma democracia para o socialismo torna-se algo quase que inevitável chegar a uma ditadura do proletariado. Então, na história, não houve essa transição de uma democracia para o socialismo. Agora, sem sombra de dúvidas, Bob destaca que a democracia e o socialismo não podem ser dissociadas. Não podem ser dissociadas. Já já a gente vai ver o porquê. Então, o que de fato pode acontecer e de fato ocorreu historicamente consiste na conciliação de um capitalismo e a democracia liberal, como aconteceu e acontece na Europa, a social-democracia. Né? E percebemos que há uma utopia invertida, Bob vai falar. Ou seja, ao invés de abandonar o capitalismo, de declinar o capitalismo, os sistemas de produção, a manutenção pelo regime privado e ascender o socialismo, com a queda do Muro de Berlim, percebemos o contrário. Temos a Alemanha Ocidental e Oriental, uma capitalista e outra socialista. Ao invés de tentar conjugar essas duas, não. O socialismo, a parte socialista, ela irá o quê? De maneira avassaladora, acolher o modelo capitalista. Então, não há conjugação dessas... E sem transição, sem formulações teóricas, isso foi algo muito instantâneo, né? Quase que instantâneo. Né?
evidentemente, por tudo que sofreram, né? Por tudo que sofreram. A principal característica de Bobbio é, porém, o seu trânsito pelas três fundamentais correntes políticas teóricas: o liberalismo, o socialismo e a democracia. Então, Bobbio tenta vincular esses três e dialogar com essas três posturas. O liberalismo, que privilegia, vamos colocar assim, tem como centro o capital, o livre mercado. O socialismo, que é uma ideia de comunidade, uma ideia mais de justiça social. E a democracia, que tem aí a convivência do pluralismo de ideias. E o povo como centro do seu organismo. Sendo que os direitos civis, evidentemente, devem ser preservados nesse sistema. Então, a democracia não é incompatível com o socialismo e com o liberalismo. Pelo contrário. Segundo Bobbio, e aí Dagios interpreta, um socialismo sem democracia não é um verdadeiro socialismo. Assim como um liberalismo sem democracia não é um verdadeiro liberalismo. Então, há de se ter uma conjugação entre esses três princípios, essas três correntes de pensamento e essas três posturas políticas. A capacidade da forma de governo democrática de agregar as diferentes ideologias atualmente se deve ao seu caráter formal. Mas a aceitação de determinadas regras não elimina, de determinados procedimentos, não elimina certos valores democráticos característicos do ideal democrático, como a solução pacífica dos conflitos, do revezamento da classe política, da tolerância, do respeito, das liberdades individuais e coletivas, enfim. Então há de se ter nesse tripé, nessa tríade, liberalismo, socialismo e democracia, uma conjugação de ideias, onde não pode imperar o excesso de nenhuma das correntes de pensamento, de nenhuma das posturas políticas. Então, a estabilidade das leis e das garantias dos direitos civis não poderia ser colocada em discussão numa democracia. E, continuamente, nós vemos no Brasil a discussão de direitos já adquiridos. Direitos civis já adquiridos. Né? Não se pode colocar em questão. Por exemplo, a laicidade do Estado. O próprio presidente, independentemente do atual ou não, para outros também. Isso vale para os outros também. Não pode fazer marketing, ter qualquer forma de proselitismo, né? Levantar qualquer bandeira de concepção religiosa, seja ela católica, evangélica, budista, hinduísta, não. É livre a manifestação. Nosso Estado não é ateu, é laico. Tem diferenças aí. E também não se pode discutir a liberdade das pessoas manifestar culturalmente e artisticamente. É um direito civil a liberdade. Então como é que eu vou... como é que eu, como um chefe de Estado, como um líder, vou questionar, vou confrontar a liberdade de expressão das pessoas? E escrevi uma cartilha de quais manifestações irão ser aceitas. Então, é muito triste vermos que nossos direitos é como um programa de fofoca. Todo mundo mete o dedo. Não pode, é um direito adquirido e basta. Daqui para frente, não se pode retroagir, não se pode regredir no direito.
eliminar direitos. Não, pelo contrário, tem que aumentar, ampliar os direitos. Para entendermos bem este encontro entre liberalismo, socialismo e democracia, vamos relembrar um pouco sobre as características de cada um. O liberalismo, de Adam Smith, teórico, e o socialismo, comunismo, mas evidentemente tem outros teóricos que refletem isso, não é somente Karl Marx, tem essa noção de socialismo durante Lenin, Trotsky, enfim. Temos aqui Gramsci, tá? Evidentemente de matriz marxista, mas tem outros teóricos para vocês poderem, em outras pesquisas, realizarem outras pesquisas de maneira mais aprofundada, se vocês se interessarem. Veja bem. Então, o liberalismo de Adam Smith, ele irá propor o seguinte. Temos aqui a sociedade, tem como base a divisão em classes sociais, burguesia e assalariados. Então, existem os patrões e os assalariados, certo? Economia, temos aqui o dinheiro, né, o símbolo. Veja, economia de mercado, comandada por empresas particulares, e consiste na privatização da economia. Temos a propriedade, ênfase na propriedade privada dos meios de produção. Certo? É uma sociedade, de fato, que a sua economia, que o Estado não interfere nos procedimentos econômicos, na liberdade das pessoas de negociar, enfim. O próprio nome já estimula essa noção, né? O liberalismo, tá? E principalmente o econômico. O Estado serve para proteger os direitos civis e mediar conflitos. Tá? Já o marxismo, né, o socialismo, o comunismo, temos Karl Marx como representante e uma sociedade igualitária, sem divisão de classes e dominada pelos altos funcionários do governo. No que diz respeito à economia, é planificada e centralizada, dominada por empresas públicas, estatização da economia. Então há uma estatização da economia. Diferentemente do liberalismo, que o Estado não interfere nas decisões, aqui não. O Estado, para o socialismo e o marxismo, né? Na Rússia, por exemplo, o Estado domina a economia. Né? Domina a economia, certo? Stalin, por exemplo, ele comandava. Não existe essa... E percebemos aí em Cuba, na Coreia do Norte, né? Não tem espaço para a livre iniciativa de empresas privadas. Né? Lá não vemos mudanças de modelos de carro, modernização, internet à vontade. Não, tudo que nós vivemos no Brasil é o contrário em Cuba. Tudo que nós vivemos no Brasil é o contrário da Coreia do Norte. Certo? Quanto à propriedade, ênfase na produção coletiva dos meios de produção, enquanto aqui é privada. Propriedade privada dos meios de produção. Os empresários detêm os meios de produção. Já Karl Marx, já o modelo socialista, de economia, de política, de sociedade, a produção é coletiva dos meios de produção. Né? Então, há uma noção de igualdade que prevalece nas três características, tanto na sociedade, na economia e na propriedade. Certo? Então, o Estado, ele detém os meios de produção. É interessante ressaltar que Bob vai dizer o seguinte: duas teses fundamentais do Marx, economista, deveriam estar sempre presentes. Bob critica o marxismo, critica esse excesso, esse fanatismo pela sua teoria de ninguém poder
falar nada, ninguém poder criticar, porque critica líderes de partido, até mesmo envolvidos nos partidos, pessoas envolvidas nos partidos, que mesmo tendo no partido ideias que vão contra os seus princípios, permanecem no partido. É um partido errado, como ele até cita isso, né? É como se diz, se a narrativa constantemente se pronunciasse da seguinte forma: ele está errado, mas mesmo assim eu permaneço. Ele está errado, mas eu continuo defendendo. Não, isso não pode acontecer. Né? Se está errado, muda, saia. Está ferindo os seus princípios? Critique, aponte soluções, né? Outras alternativas. Tá? Mas a insistência e fixação naquele partido, naquela, sabe? Isso não impede que a democracia ande, que a democracia flua, né? Então veja bem, duas teses fundamentais, como nós falamos, sempre devem estar do Marx economista, tá? Veja bem, primeira, o primado do poder econômico sobre o poder político. A previsão, Marx destaca isso, né, que sempre há um primado do poder econômico sobre o poder político. Constata, né? E aí se deve fazer as ponderações, pensar por que o primado do poder econômico deve estar sempre sobre o poder político e não ao contrário. Então, Marx constata durante a história da humanidade sempre houve a submissão da política em relação ao poder econômico. A economia como centro das relações políticas. A previsão por meio do mercado, tudo pode se tornar mercadoria, donde a chegada inevitável à sociedade da mercadorização universal. Então, essa questão das relações, da estratificação das relações, da fragmentação das relações em querer ter e agora em querer aparecer, em querer estar sempre à frente, disputa, né, por espaço e reconhecimento a todo custo, é algo que é preocupante na sociedade. E aí Marx constata e Bob ressalta essas duas características. É interessante pontuar também que Bob reconheceu que ele nunca se decidiu entre o liberalismo e o socialismo, apesar de alguns autores, de seus intérpretes, o rotularem de liberal, de conservador, mas ele nunca se decidiu. Em slides anteriores eu já havia dito isso. Muitos autores falam que Bobbio é um liberal, mas ele, em seus escritos, não se enxerga como liberal, nem como socialista ou adepto do socialismo. Sua posição em estar no meio constituiu a sua força e a sua debilidade. Força é de permitir certo distanciamento e olhar crítico. E debilidade no que diz respeito como íamos falando, porque provocou algumas oscilações e indefinições em seu pensamento. Certo? Então, Bobbio, seus autores, seus críticos, seus comentadores irão falar que ele oscilou, né, nessa perspectiva de estar no meio, se manteve não indiferente, mas permitiu esses dois posicionamentos, né? A força, no que diz respeito à crítica, independentemente de qual
qual setor, ou qual dimensão política, ou qual corrente filosófica ele criticava, tendo em vista que a sua principal mote era a defesa da democracia. E a debilidade é as definições, principalmente no que diz respeito a social ou liberalismo social, né? Bobbio elenca 3 revoluções: a Reforma Protestante, que é a emancipação religiosa; a Revolução Francesa, a emancipação política; e a emancipação econômica, como por exemplo na Rússia, ela fracassou, né? E os intérpretes de Marx fracassaram. Os intérpretes de Marx fracassaram. Assim como na teoria de Marx, falta, como nós dissemos, uma teoria marxista do Estado, Bobbio também falta também na perspectiva bobiana, e aí é uma crítica de seus intérpretes, uma teoria do liberalismo social, de como compor esse liberalismo social, né? Falta essa abordagem em sua teoria, tá? Então, assim como na teoria marxista, como nós comentamos anteriormente, falta uma teoria geral uma teoria do Estado, na teoria bobiana falta uma teoria do lugar da economia. Então, a sua teoria democrática, a sua teoria política, os livros Liberalismo e Democracia, que ele escreveu, o livro, né? Ele, em todos os seus escritos, evidentemente que eu não li todos, né? Mas os seus autores, os intérpretes de Bobbio, eles dizem que, uma crítica que é lançada a ele, que ele não escreveu sobre economia. E um termo que ele utiliza pouco, como vocês podem perceber, é capitalismo. Então, se há uma conjugação entre liberalismo e socialismo, há de se ter o lugar da economia, tendo em vista que o liberalismo, a economia é muito forte nele. É uma economia privada, em sua dimensão privada, já o socialismo em sua dimensão estatal. Então, onde a economia, na teoria bobiana, qual o conceito, qual o lugar da economia? Sendo que há uma conjugação entre posturas antagônicas. Então, Bobbio irá dizer, ele não apresenta tal teoria, mas ele irá dizer que é necessário criticar tanto o excesso da propriedade privada, do livre mercado, da livre concorrência por interesses particulares, interesses individuais que o liberalismo prega, quanto também o excesso do socialismo, quanto a questão da estatização e da imposição dessa norma que muitas vezes cerceia os direitos civis em nome da igualdade, né? Igualdade no sentido de nivelar todo mundo, né? Então é necessário criticar essas duas posturas para um diálogo, né? Um encontro possível. Então escreveu o primeiro manifesto, e esses manifestos, no decorrer da sua vida, mas se encontra principalmente sua ideia em liberalismo e democracia, um manifesto liberal socialista, no qual se defendia principalmente a junção entre liberdade política e a justiça social. Liberdade política na dimensão liberal e a justiça social na dimensão socialista. O fundamento do socialismo está na concepção da substancial, do liberal socialismo, está na concepção da substancial unidade e identidade da razão ideal.
que rege e justifica tanto o socialismo na sua exigência de justiça, quanto o liberalismo na sua exigência de liberdade. Então, permita-me a leitura desse trecho. A justificação da democracia, ou seja, a principal razão que nos permite defender a democracia como a melhor forma de governo ou a menos ruim, está precisamente no pressuposto de que o indivíduo singular, o indivíduo como pessoa moral e racional, é o melhor juiz do seu próprio interesse. Qualquer outra forma de governo é fundada no pressuposto contrário, vale dizer, no pressuposto de que há alguns indivíduos superiores, ou por nascimento, ou por educação, ou por méritos extraordinários, ou porque mais afortunados ou menos um único indivíduo, que são capazes de julgar qual seja o bem geral da sociedade entendida como um todo, melhor do que poderiam fazer os indivíduos singularmente. Todas as formas de governo que não partem dos direitos e dos interesses dos indivíduos são chamados de paternalistas ou despóticas. E aí vem a interpretação do período anterior. Todas as formas de governo que não partem dos direitos e dos interesses dos indivíduos são chamadas de paternalistas ou despóticas. Então, qualquer outra forma de governo que é fundada no pressuposto contrário, ou seja, da preservação dos direitos individuais, dos direitos civis, é fundado no pressuposto contrário. Qualquer forma de governo que é fundada ao contrário desse pressuposto, de que há alguns indivíduos superiores, né, os pressupostos de que há indivíduos superiores por nascimento, por cultura, por educação, por mérito extraordinário, né, ou até mesmo indivíduos capazes de julgar o bem geral da sociedade. Qualquer uma desses pressupostos, eles caminham para um governo paternalista ou um governo despótico. Todas as formas de governo que não partem dos direitos e dos interesses dos indivíduos são chamadas de paternalistas ou despóticas. Então, Bob é muito atual. Então, se determinado governante ele não vê os direitos individuais, ele não vê os direitos da coletividade e ele toma medidas que, por ele achar que irá promover o bem geral, o bem da sociedade, e não analisa os riscos e consequências, ele está agindo de maneira despótica. Ele está agindo em nome do seu interesse e não pensando na coletividade, na maioria e na minoria. Então, a democracia, temos o diálogo, temos a autocrítica, temos a não fixação e não cristalização de ideologias, temos o respeito ao diferente, temos o voto, temos o respeito à minoria e a sua liberdade de também poder se tornar maioria. Temos outra regra, maior de 18 anos, no caso, na perspectiva bobiana, mas aqui no Brasil tem suas particularidades. Pode se candidatar, todos podem se candidatar, o voto da maioria que vale. E, principalmente, a liberdade. Sem liberdade não há democracia, não há nenhuma dessas outras regras. Entende-se liberdade? Não poder fazer o que eu quiser. Poder fazer o que eu desejar. Agir por instinto, agir por vontade. Não. Liberdade é entendida como a capacidade
eu poder pensar, refletir sobre as minhas escolhas e optar por a escolha mais razoável que não vá afetar a dignidade, a honra, o espaço do outro, certo? Sempre promovendo o bem comum, né? Sempre promovendo o bem comum. Evidentemente que tenho também interesses particulares? Tenho interesses particulares, mas esses interesses particulares não podem ser superiores aos interesses da coletividade. E não pode afetar, não pode danificar os interesses da coletividade, o interesse da coletividade, do coletivo. Um exemplo, tenho interesse agora de ir em determinado lugar tomar uma cerveja, mas nós estamos vivendo um ambiente não propício para essa atitude, né? Temos aí uma pandemia, então eu não posso, partindo do meu interesse particular, prejudicar outras pessoas, sair em carreata. Não é hora para isso, porque ao sair eu irei ter contato com outras pessoas, com outros objetos, com até mesmo, né, outros ambientes, e ao retornar para casa eu estou colocando em risco a saúde da minha família. Entende? O que é interesse particular egoísta, o interesse que respeita a coletividade, embora eu permaneça com a minha vontade de sair, porém eu irei, em nome do bem-estar da coletividade, eu irei ficar em casa. Então é difícil, Bob fala, olha, é difícil cumprir essas regras, que as 9 regras, um conjunto de 9 regras, mas durante os seus escritos ele expõe algumas outras, a gente pode extrair, né, de acordo com a nossa leitura. É difícil, realmente. Agora, qualquer democracia que se instaurar e se intitular como democracia, qualquer regime, qualquer país, tem que respeitar minimamente uma dessas regras. Minimamente uma dessas regras. Aqui no Brasil foi a questão do voto. Agora, feriu algumas outras regras essa última eleição. Como, por exemplo, o debate. Não teve debate. Né? Como, por exemplo, a influência e interferência das redes sociais, né? Divulgação e disseminação de notícias falsas, a falta de publicidade dos atos públicos dos candidatos, publicidade verdadeira, não fake news. Entende? Então, quando não há publicidade, quando não minhas ações são secretas, são escondidas, são maquiadas, não há ferem o princípio democrático. Entende? Então devemos sempre analisar e pontuar essas com um olhar crítico à realidade. Nós estamos estudando, Tiago, Alice, Andressa e a Kaira, a Gevis, estamos estudando esse curso de Norberto Bobbio e com a intenção de sair desse curso com essas regras em mente, não somente com essas regras, mas com a capacidade de enxergar onde elas falam, onde elas não são de fato cumpridas, não são levadas a sério. Além disso, ver que a concepção de Bob no liberal socialismo, de um liberalismo social, pode sim ser pensada e instaurada numa democracia, onde o capitalismo irá conversar e dialogar com o socialismo. Né? Enfim, então eu me despeço de vocês, até o nosso terceiro encontro. Espero que vocês estudem, reforcem o conteúdo com os livros que nós disponibilizamos no grupo. E eu irei colocar alguns questionamentos, irei inserir alguns questionamentos no grupo. Espero que vocês participem.
Então, algumas referências que nós utilizamos para na composição dos nossos slides, das nossas indagações. Tá? Então, um abraço, coragem. Fiquem em casa.